E olha, desde o início da semana, a distribuição das vacinas aqui no estado tem gerado grande polêmica. Nós chegamos a mostrar, aqui mesmo no Manhã no Ar, que alguns municípios questionaram a quantidade de doses recebidas por conta de outros que receberam uma quantidade a mais. Hoje, a Fundação de Vigilância em Saúde emitiu um comunicado com explicações sobre esse processo de vacinação no estado. E quem vai trazer os detalhes dessa situação para a gente, ao vivo da FVS, é o Vitor Massulo. Massulo, bom dia para você. Nós acompanhamos aqui essa polêmica, viu, Massulo? Alguns municípios reclamando, alguns, inclusive, que vão ter que devolver doses que receberam a mais. Traz essas informações para a gente, por favor, daquilo que foi apurado por aí com a Fundação de Vigilância em Saúde sobre isso. Oi, Emanuel, um bom dia a você e a todos que nos acompanham ao vivo no Manhã no Ar. Exatamente. Esse é o caso do município de Tabatinga. A gente tem acompanhado toda essa distribuição das vacinas. Nessa quinta-feira, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas se pronunciou em relação ao envio das doses da vacina Coronavac pelo Ministério da Saúde. As vacinas que chegaram na noite da última segunda-feira por meio da aeronave C-130 Hércules no aeroporto de Ponta Pelada. As vacinas chegaram por meio da aeronave da Força Aérea Brasileira. Vale destacar que o Amazonas recebeu cerca de 282.320 doses, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. Desse total, cerca de 25.440 doses foram enviadas ao município de Tabatinga. A FVS se pronunciou nesta quinta-feira, informou que o município de Tabatinga recebeu doses a mais, doses além do quantitativo do município, que seriam um total aí de 21.783 doses. Portanto, o município deve devolver cerca de 3.657 doses. Vale destacar que essa distribuição acontece de acordo aí com um plano de imunização. Inclusive, nós temos uma arte da Fundação de Vigilância em Saúde sobre o informe técnico do Ministério da Saúde, que explica sobre o público-alvo do quantitativo enviado para o início da primeira fase da vacinação no Amazonas. Esse plano funciona da seguinte forma: cerca de 400 pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas, pessoas com deficiência institucionalizadas, povos indígenas vivendo em terras indígenas, cerca de 101.156 indígenas. Portanto, Emanuel, a gente segue acompanhando e aí seria um total de 134.429 pessoas, o equivalente a 268.858 doses. No entanto, conforme os dados do plano operacional da campanha de vacinação do estado contra a Covid-19, o público-alvo no Amazonas para a quantidade de doses enviadas, inclusive é possível observar na tabela da FVS, que o plano deve imunizar aí pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência, povos indígenas, trabalhadores da saúde. A meta aí é vacinar cerca de 34%, o que equivale a 29.361 profissionais que atuam na linha de frente no enfrentamento à pandemia. Um total de 130.463 pessoas, o equivalente a 260.926 doses. Desde que a vacina chegou no Amazonas, foram distribuídas, segundo a FVS, 225.779 doses para 58 municípios. No entanto, 4 municípios como Codajás, Nova Olinda do Norte, Guarini e também Silves devem receber as doses até essa quinta-feira. Do total de 58 municípios já abastecidos, 33 receberam somente a primeira dose. Esses 36 municípios, segundo a FVS, não receberam a segunda dose por não possuírem estrutura adequada para o acondicionamento das vacinas. Essas doses estão sob a guarda aí da Fundação de Vigilância em Saúde. Vale destacar ainda que o Ministério da Saúde enviou 13.046 doses para a reserva técnica, para aqueles casos em que há perda do material, a exemplo de quebra de frasco e contaminação, entre outros. A reserva técnica é equivalente a 5% do total dos grupos prioritários.
A FVS informou que do total das vacinas houve uma sobra de 8.345 doses que devem ser redistribuídas de acordo com a determinação dos informes técnicos do Ministério da Saúde. O diretor técnico da Fundação de Vigilância em Saúde, inclusive, se pronunciou. Vamos ouvi-lo. Houve a necessidade de ajuste do Plano Nacional, a princípio definido pelo Ministério da Saúde, quando comparado aos dados que foram produzidos pelos municípios do estado do Amazonas, na qual serviu de base para a elaboração do plano estadual. Então, esses ajustes foram feitos por meio da Fundação de Vigilância em Saúde e a Coordenação de Imunização do Estado, e a partir desses ajustes nós encaminhamos o número de vacinas, o número de doses previstas baseado nas realidades locais. Então, vale destacar esse planejamento, lembrando que todas as vacinas serão utilizadas de acordo com o que foi recomendado pelo Ministério da Saúde e os ajustes necessários foram feitos por meio do plano estadual. Então, há uma diferença em relação ao número de vacinas que foram destinadas, justificada pela necessidade real dos municípios, principalmente quando comparado com questões relacionadas ao número de profissionais que serão imunizados, enfim. Então, esse ajuste ele foi feito baseado num planejamento do plano estadual. Pois é, Manuel, estamos nesse momento, acabamos de ouvir aí o diretor técnico da FVS, estamos nesse momento na Fundação de Vigilância em Saúde e vamos mostrar os containers onde as vacinas estão sendo armazenadas. Vale destacar que são vacinas reservas e vacinas de municípios que ainda não receberam aí o imunizante. A Fundação de Vigilância em Saúde disse na última terça-feira que as doses armazenadas nos containers na Fundação correspondiam somente a segunda dose da vacina para a capital e região metropolitana. E que a FVS, por meio de nota, informou que errou a passar essa informação e que, na verdade, as doses armazenadas nesses locais que vocês acompanham nas imagens correspondem à reserva técnica de modo geral e às segundas doses dos municípios que não têm estrutura para receber as duas doses de uma vez só. Inclusive, nós entramos aqui, tem todo um procedimento para que essas doses tenham aí uma segurança. Os imunizantes, eles estão armazenados exatamente nesses containers, inclusive existe todo um processo, a Polícia Militar realiza o patrulhamento por aqui para que essas vacinas reservas tenham segurança. Assim que a pessoa entra, algum funcionário, uma pessoa autorizada, esse container ele dá um tempo aí de 2 minutos após a entrada, em seguida o alarme dispara. Isso é um controle aí de monitoramento para que essas vacinas estejam seguras. Inclusive, a gente consegue observar a presença dos policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária que estão aqui com as equipes da Fundação de Vigilância em Saúde realizando o patrulhamento nesse local. Portanto, existem aí as vacinas reservas que ainda serão entregues, alguns municípios devem receber e, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, o que aconteceu foi que o município de Tabatinga recebeu doses a mais e deve devolver cerca de 3.657 doses da vacina Coronavac do laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Eu volto com você, Manuel. Obrigado, Massulo, pelas informações. Mantenha as suas imagens aí para a gente. Pessoal, ao longo da fala, das informações que o Massulo trouxe para nós, estávamos mostrando imagens de medicamentos. Aquelas imagens não foram feitas pela assessoria do governo. Essas imagens aí foram feitas por nossa equipe de jornalismo que está lá, foram feitas agora há pouco. O repórter não pode entrar. É lógico, é uma sala refrigerada, é um container desses ditos inteligentes. Na verdade, tem sensores para controle de temperatura que funcionam de forma automática, isso que significa essa tal inteligência do equipamento. E as vacinas estão aí. A presença dos policiais é fundamental. Não apenas para proteger as vacinas, para fiscalizar, inclusive é um tipo de fiscalização que justificaria a presença da própria Polícia Federal. As vacinas são de propriedade do povo brasileiro.
é um patrimônio do povo brasileiro, adquirido com dinheiro do povo brasileiro. E num momento como esse, a gente não sabe o que o desespero ou mesmo as más intenções podem querer fazer numa hora como essa. Portanto, a fiscalização precisa ocorrer e ocorrer realmente de forma intensa. Está corretíssimo e essa fiscalização tem que ser. E vou dizer para vocês, tem que acontecer mesmo, porque ocorreram desvios, mesmo diante de toda essa crise. Teve maternidade aqui em Manaus, onde cilindros, e é isso eu que estou falando, não é a TV Crítica não, viu, minha diretora? Para deixar bem claro e deixar gravado aqui. Teve diretor de unidade colocando cilindros em carros particulares aqui em Manaus. Viu? É uma situação gravíssima. Isso precisa ser fiscalizado por todos os lados, por todos os órgãos de controle, por mim e por você aí de casa também, meu amigo.